Gente, viemos aqui então divulgar um novo artigo que foi publicado na revista Scientific Reports da Nature. Meu nome é Thiago Rodrigues de Castro, eu sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Coopert do Brasil. Ele é um trabalho muito importante, veio para realmente trazer inovação dentro do controle biológico. E aqui do meu lado está a Nathalie, que é a pesquisadora responsável pela pesquisa, que vai poder falar um pouquinho mais sobre a técnica e sobre a importância do trabalho. Bom, eu sou a Nathalie, eu sou pesquisadora de macrobiológicos, mas nesse trabalho especificamente eu trabalhei com a área de microbiológicos, eu sou engenheira agrônoma e entomologista. E nesse trabalho, a gente fez em parceria com um professor da Exalc, da Universidade de São Paulo, o professor João Lopes, e ele trabalha principalmente com insetos que são vetores de fitopatógenos. E a gente trabalhou nessa pesquisa com a cigarrinha do milho, que é uma das principais pragas dentro da cultura do milho, que é a Daubolus maides. Não só como importante praga, por se alimentar de seiva, do floema dessas plantas, mas principalmente ela é muito importante como vetora de fitopatógenos, tanto espiroplasmas como fitoplasmas, e também alguns vírus ainda estão sendo descobertos que essa espécie também é vetora. Como esse inseto é um inseto sugador de seiva, nesse caso de plantas de milho, um inseto que se alimenta exclusivamente de plantas de milho, é necessário uma técnica especial para a gente conseguir avaliar esse tipo de comportamento alimentar dentro da planta. Então, com isso, a gente lança a mão de uma técnica chamada de Electrical Penetration Graph, que vem sendo muito utilizada não só para a gente entender como os inseticidas químicos, como também biológicos funcionam nesses insetos sugadores, como essas técnicas, essas ferramentas de manejo, elas atuam interferindo ali no comportamento alimentar desses insetos sugadores. Então, como que ela funciona? Essa técnica, a gente insere tanto o inseto quanto a planta num circuito elétrico, a gente conecta esse inseto a um eletrodo e a planta a gente também coloca um eletrodo, e assim que esses insetos eles inserem os estiletes, que é o aparelho bucal dele, dentro do tecido da planta, fecha esse circuito elétrico e são emitidos em real time no computador formatos de onda, como se fosse similar ali um paralelo a um eletrocardiograma, Então cada formato de onda tem a sua amplitude, sua forma, sua frequência, e a gente consegue fazer uma correlação com o comportamento biológico, o que está acontecendo com esse inseto e em qual tecido ele está se alimentando dentro da planta, e com isso a gente entender, como que essas técnicas, essas ferramentas de controle, tanto biológicas como químicas, elas conseguem alterar os padrões alimentares do inseto, e a gente consegue entender e fazer uma correlação também com a transmissão de fitopatógenos. Então, nesse trabalho, a gente conseguiu verificar, por exemplo, que o fungo que a gente utilizou, ele teve a capacidade de alterar o comportamento alimentar da cigarrinha, É uma cigarrinha que não tem quase estudos em relação ao comportamento alimentar dela, então a gente, inicialmente, nesse trabalho, a gente teve que fazer uma associação do comportamento dela, das formas de onda existentes para essa técnica, comparando com alguns dados bibliográficos, que já existiam, mas com outro sistema de EPG, Então, primeiro a gente teve que fazer essa associação e após a gente partiu para o estudo dos efeitos desse entomopatógeno, que é o Cordyceps, no seu comportamento alimentar, e a gente conseguiu verificar, que esse fungo ele é capaz de modular o comportamento alimentar desse inseto. E o principal highlight desse estudo é que a gente vê que esse patógeno ele altera os padrões, por exemplo, desse inseto dentro dos vasos de floema, que é, na verdade, o nosso sítio-alvo ali de interação, geralmente com métodos de controle. Porque esse inseto ele se alimenta da seiva, do floema, e os patógenos transmitidos por essa espécie também são patógenos que ficam localizados nesses tecidos. Então, qualquer tipo de modulação ou alteração do comportamento nesse vaso indica ali que esse método de controle então está funcionando. Então, uma coisa que a gente geralmente fala bastante, com relação a insetos vetores, que é diferente que são insetos sugadores de outros insetos, como lagartas, por exemplo, que métodos de controle, as pessoas elas visam muitas vezes a mortalidade, mas no caso de insetos vetores, a mortalidade não é um fator que interfere tanto na transmissão, porque às vezes o inseto ele pode morrer, após a aplicação de algum método de controle, porém antes disso ele conseguir transmitir esse patógeno para várias plantas. Então é muito mais benéfico, na verdade, que essa ferramenta utilizada de manejo, ela interfira nos padrões de comportamento alimentar do inseto do que propriamente de matar ele. Porque às vezes realmente existem alguns métodos de controle que podem até fazer com que o inseto ele transmita mais rapidamente patógenos antes de morrer. Então, o que a gente sempre visa é que os métodos de controle interfiram ou modulem o comportamento alimentar
principalmente nos tecidos da planta que estão associados à transmissão de patógenos transmitidos por aquele vetor. A gente fica muito feliz porque é muito disruptivo esse novo conhecimento. Isso vai mudar todo o conceito de entendimento do que acontece no controle biológico. E também isso está trazendo muita ajuda para a parte de conhecimento de comportamento alimentar, porque essas ondas não estavam antes ali definidas e graças a esse artigo que foi publicado e é de conhecimento de todo mundo agora, foi divulgado, pode ajudar muitas outras pesquisas com outros entomopatógenos, com outras interações, então isso é muito interessante.